Vamos lá. Muito bem, pessoal, agora de volta, frente 3, a gente vai trabalhar agora no módulo 3. Vamos lá para a página 44, que temos um assunto também bem tranquilo e básico para a gente falar hoje, que é a relação entre graus e radianos. Primeiro falando sobre graus, essa medida ela foi inventada. Decidiram que iam chamar uma volta de 360 graus a partir do que acreditavam, isso na época dos egípcios, mais ou menos 6.000 anos antes de Cristo. Já tem relatos de que eles usavam essa metodologia para trabalhar com rotação da Terra em torno do Sol. Acreditava que um ano tinha exatamente 360 dias, era uma aproximação bem razoável se a gente for pensar 6.000 anos atrás, e daí trouxeram 360 graus para uma volta, que é a relação exatamente com uma volta em torno da Terra. Na verdade, decidiram até manter esse 360 graus muito após os egípcios, pela conveniência do 360. Ele é um número muito importante na matemática, é um número que tem muitos divisores. Pensa comigo, é fácil você dividir uma circunferência em 4 pedaços, 4 de 90, é fácil dividir em 10 pedaços, vai dar 10 pedaços de 36 graus. Se você dividir em 12 pedaços também dá, em 3, em 2, em 8, em muitos pedaços é possível você dividir em muitas partes inteiras. Então mantiveram o 360 por uma conveniência, beleza? E aí decidiram criar uma outra forma de representação de ângulos a partir de uma relação com o raio da circunferência. Do raio da circunferência veio o nome para a medida radiano. Radiano significa que veio do raio. É uma medida que veio a partir do raio. Definindo da seguinte forma, dividindo um arco, ou seja, um pedaço da circunferência, pelo raio da circunferência, obtém-se o ângulo central, que determina esse arco da circunferência, com a medida em radiano. Essa medida em radiano ela é uma medida importante porque é uma medida que me dá um número. Você fala, professor, eu estou acostumado a trabalhar com o π. O π é um número real. O π vale 3,14, que é um número. Então, apesar da gente utilizar uma simbologia diferente dos algarismos arábicos que estamos acostumados, ele é uma letra grega, não significa que ele é alguma coisa diferente. Ele é um número, no caso um número irracional, que é o 3,14, 15 e por aí vai, muitas outras casas decimais, infinitas, aliás. E a gente consegue localizar esse número na nossa reta dos números reais. A gente vai levar toda essa análise depois, misturando com o que a gente falou hoje cedo, que é o estudo de função. Quando a gente fala de uma função, a gente está trabalhando normalmente com números reais. Então é importante que eu tenha uma notação usando números reais, tá certo? Como é que é feito essa forma de calcular esse ângulo então em radiano? Se você dividir o comprimento desse arco pelo raio da circunferência, você vai obter a medida do ângulo em radiano. Essa regra ela vem a partir da própria definição da circunferência, daquela medida do 2πr, do comprimento total da circunferência. Ela vem exatamente dessa definição. Eu dividi o comprimento da circunferência pelo diâmetro, eu vou obter sempre o valor do π, que é o ângulo conhecido como meia volta. Muito bem. Vamos fazer o exercício 1 já trabalhando exatamente com essa regra de 3. O que a gente está fazendo é relacionando o comprimento total com o ângulo total. O pedacinho da circunferência, ou seja, o arco, com o ângulo que ele está sendo determinado ali no meio, chamado ângulo central. Nesse exercício da Federal da Bahia, ele diz para a gente que duas circunferências concêntricas, é importante que elas tenham o mesmo centro, até porque o π sobre 6 ele enxerga as duas partezinhas, os dois arcos, o arco AB e o arco CD. Beleza? Então temos aqui 3 centímetros e 5 centímetros. Sendo S1 o comprimento do AB e S2 o comprimento do CD. Então ele está falando do comprimento dos arcos. Eu vou relacionar o comprimento total com o comprimento desse pedacinho, fazendo sempre uma proporção, ou seja, uma regra de 3. Fechou? Vamos então fazer esse exercício usando a regrinha de 3 ou usando também a formulinha que vimos aqui. Nem precisava eu ter voltado, basta você voltar o vídeo e ver a formulinha no slide anterior. Vamos lá então, a gente tem o comprimento do arco sobre o raio. O raio pequeno é o OA, ele deu aqui 3 centímetros, então
está dado 3 centímetros. O comprimento do CD, que é o arco maior sobre o raio maior, que é o OC, ele deu aqui 5 centímetros. É a medida do ângulo, ele deu pra gente aqui o ângulo em radiano, π sobre 6, em radiano, beleza? Cuidado com isso, não mistura radiano e grau. Dessa forma a gente vai conseguir calcular o S1 e o S2, que é o comprimento do arco AB e o comprimento do arco CD, sempre em função do π, não tem problema nenhum deixar em função do π, o π é um número, lembra disso. É até uma vantagem que eu tenho, eu não preciso substituir o π por um número decimal e fazer uma conta horrorosa. Eu deixo ele como π mesmo, 3π sobre 6, 5π sobre 6. Ah, professor, pode simplificar o 3π sobre 6? Pode, óbvio, você sabe que isso daí dá π sobre 2, porém, eu preciso fazer uma subtração, S2 menos S1. Para fazer essa subtração, S2 menos S1, eu vou ter que lidar com uma subtração de fração. Então, ao invés de eu simplificar o 3π sobre 6 e deixar ele como π sobre 2, eu vou deixar como 3π sobre 6 mesmo. Porque a outra fração tem um denominador 6. Quando eu vou subtrair duas frações, eu preciso ter o mesmo denominador. Ou seja, vou manter esse cara. 5π menos 3π vai dar 2π. 2π sobre 6, agora simplifica o 2 com 6 para dar π sobre 3. Aí você fala, pô, professor, mas aí não tem minha resposta. Não falei para você que o π é 3,14? Volta agora e substitui. O π por 3,14 é alguma coisa muito próximo disso. E dividido por 3, letra B, 1,5. Vamos para o 2. Mesma ideia, a gente vai trabalhar com arco e ângulo. Ele falou do perímetro de um setor circular. Setor circular é um pedacinho de uma circunferência. Está aqui, ó, R com raio R, um ângulo alfa, o arco que a gente quer descobrir, que a gente chamando aqui de medida x, e o que ele deu para a gente aqui do lado, que é um quadrado de lado R também. Então aqui um quadrado de lado R. Ele fala também no exercício que o perímetro de um é igual ao perímetro do outro. Isto é, R mais x é igual a 4R. R mais x igual a 1, 2, 3, 4R. Resolve essa equação, acha que x é 2R. Por que isso é importante? Lembra da fórmula? Volta lá, 2 slides. Volta lá. Comprimento da circunferência sobre o raio. Comprimento da circunferência é 2R. 2R dividido por R dá 2. Então, alfa é igual a 2. Letra B. Bonita letra B. Vamos avançar. Vamos falar agora dessa medida que a gente está trabalhando, que é o radiano. Eu tinha antes, obviamente, o grau, agora tenho os radianos e eu preciso de uma forma de transitar livremente entre as duas. Na geometria a gente vai usar muito mais a medida em grau. Na função, na álgebra, a gente vai usar muito mais a medida em radianos. E na trigonometria, que a gente está definindo as regras para trabalhar nessas duas áreas, seja na parte de função, seja na parte de geometria, seja na parte de álgebra ou geometria, eu preciso das ferramentas da trigonometria. Então a gente precisa treinar essas duas coisas, trabalhar em grau, trabalhar em radiano. Tem hora que vai ser muito mais fácil trabalhar em radiano, hora que é muito mais fácil trabalhar com grau. Importante que você tenha essa liberdade de caminhar entre as duas. Como é que você vai fazer isso? Estabelecendo qual é a proporção entre essas duas. Eu disse para vocês que uma volta 360 graus, o comprimento da circunferência é definido por 2πr. Se você substituir na formulinha, você vai achar, vai descobrir que é 2πr. Portanto, a relação que vai existir entre as duas é que 2πr é 360 graus. 2πr, 360 graus. Eu estou falando aqui do comprimento. 2π é o ângulo. 2π, 360 graus. Dá para simplificar isso aí, né? 2π 360, π 180, π sobre 2, 90. Esse é o exercício 4. Já vamos para ele. Vamos primeiro para o 3. Ele quer que você faça a conversão do ângulo 225 graus para radianos. Olha que delícia! Não tem essa relação aqui, ó? 180 graus é π radianos. E agora? 180 graus é π. 225 graus é x. Faz a multiplicação em cruz aí, bonito, resolve esse exercício fazendo uma simplificação de fração. Tem que treinar fração, tem que ser bom de fração, você aprendeu isso na quinta, sexta série, lá era um problema, agora não é mais um problema para você. Se ainda é, treina a fração, não deixa passar isso aí.
você precisa ser craque nesses assuntos básicos, tá bom? Então chegamos aí no nosso resultado final. X é 5π sobre 4. Ficou faltando um π aqui em cima, hein? De 25π sobre 180 graus. Ficou faltando um π aqui, toma cuidado com isso, tem um erro aqui na nossa resolução. Faltou um π. Esqueceram do π. Letra C, 5π sobre 4. Agora no 4, no 5 que você vai ter que fazer aquelas proporções, hein? Agora no 4, a gente vai fazer novamente essa relação entre o arco com o ângulo, ou seja, fazer uma regra de 3. O comprimento total está para o ângulo de 2π, assim como o comprimento do arco está para o ângulo que você está encontrando, tá bom? Vamos trabalhar com isso, então. Ele falou para a gente que o segmento AC, ou seja, o raio, mede 2 centímetros e o arco AB mede 1 centímetro. Ele me deu o arco e me deu o raio. Quer saber o perímetro do setor? O perímetro do setor vai ser raio mais o arco. 2 mais 2, AC mais CB, mais o arco 1. AC e CB é raio, vale a mesma coisa. Deu 5 centímetros. Olha que delícia. Letra A está feita. E letra B? Medida do ângulo θ. Cadê o ângulo θ? Ângulo central. Lembra da fórmula? Arco sobre raio é igual a ângulo. Arco sobre raio é igual a ângulo. Arco sobre raio é igual ao ângulo. Isso deu 1 sobre 2. Bem bonito. Ele quer saber em graus também, né? Em radianos em graus. Você tem aqui meio radiano. Ah, professor, mas não tem π. Faltou o π de novo. Não faltou o π. Lembra que o π é um número. Tá bom? Π radianos é 180 graus. Π sobre 2 é x. Multiplicação em cruz. Resolve essa equaçãozinha. Acho que x é 90 sobre π. Como é que você vai fazer essa conta? E agora? 90 graus sobre π. Deixa assim mesmo. Não mexe. Tá na sua forma mais bonita. 90 graus sobre π é a sua resposta em radianos. Fechando o exercício 5. Olha aqui o exercício 5, o mais fácil de todos, aquele mais bonito, que é só estabelecer algumas relaçõezinhas entre graus e radianos. Legal você saber esses ângulos que estão aqui na sua tabelinha, que são todos os ângulos mais importantes, os ângulos notáveis para a gente trabalhar na trigonometria. O 0, o 90, 180, 270 e 360 são as intersecções com os eixos x e y. A hora que a gente colocar isso no plano cartesiano e falar do ciclo trigonométrico, daquele negócio lá de primeiro quadrante, segundo quadrante, as projeções ortogonais, então é importante você saber desses ângulos aí. E também, obviamente, o 30, 45, 60, que são os ângulos notáveis, 30 e 60 do triângulo equilátero, e o 45 do quadrado. Amigos, não vai embora antes de fazer aquele exercício extra. Opa, tá aqui, rapidinho, passei muito rápido, vou voltar. Voltei, tá aí, espero, vai. Exercício extra. E agora, esse exercício extra fica de tarefa aí para vocês, fica para vocês tentarem fazer um exercício da Federal, da Estadual do Rio de Janeiro, um exercício recente e difícil, sempre um difícil exercício extra, para quem tá manjando, para quem tá legal, enfrenta esse exercício e tenta fazer, quebra a cabeça nele, fica pensando, discutindo aí entre vocês, que vocês vão conseguir fazer com a ajuda do nosso querido Rô. Meu Deus. Tchau. Vamos para a live.